A sala estava iluminada por um lustre antigo, que projetava reflexos dourados sobre a mesa comprida de madeira escura. O cheiro do assado ainda pairava no ar, misturado ao perfume adocicado do vinho barato que escorria pelas taças. Todos estavam ali. Meu filho de um lado, a nora do outro, meus 2 netos mexendo distraídos nos talheres, alguns parentes rindo alto como se aquele jantar fosse apenas mais uma celebração comum, mas, para mim, não era. Eu entrei pela porta devagar, como quem pisa em território proibido. Meus passos ecoaram pelo chão frio, e o som fez as conversas diminuírem pouco a pouco, até que só restou um murmúrio desconfortável. Ninguém esperava minha presença. Talvez pensassem que eu não teria coragem de aparecer. Talvez acreditassem que eu ficaria, como sempre, no meu quarto, escondida atrás do silêncio que me acompanhou durante tantos anos. Por um instante, senti todos os olhares cravados em mim. A nora ergueu as sobrancelhas, com aquele sorriso fino, cheio de veneno escondido. O meu filho desviou os olhos, fingindo observar a toalha vermelha sobre a mesa. Um dos parentes pigarreou, constrangido. Os netos apenas pararam de brincar, olhando para mim com inocência, sem entender o peso que carregava aquela noite. Eu respirai fundo. Meu coração batia como um tambor, cada batida acelerando a fúria que eu escondia em silêncio por anos. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza, era a força que finalmente encontrava uma saída. Eu não queria mais calar. Não queria mais ser a sombra de mim mesma. Então, parei diante da cabeceira da mesa, ergui o queixo e, com a voz embargada mas firme, pronunciei 7 palavras. Foram curtas, diretas, afiadas como lâminas. As palavras que calei por anos, as palavras que ninguém naquela casa jamais esperava ouvir. Por um instante, o tempo parou. Ouvi apenas o estalo do fogo na lareira e o tilintar de uma taça que escorregou da mão de alguém e se estilhaçou no chão. O vinho se espalhou como sangue sobre o tapete claro. O silêncio era sufocante, tão pesado, que parecia esmagar cada pessoa ali sentada. Minha nora deixou escapar uma risadinha nervosa, como se tentasse transformar aquilo em piada, mas o sorriso dela se quebrou no instante em que percebeu que ninguém estava rindo. Meu filho arregalou os olhos, a boca aberta, incapaz de responder. As 7 palavras pairaram no ar como uma sentença. Eu vi o rosto dos parentes empalidecer, alguns tentando disfarçar o desconforto com olhares para o prato, outros encarando-me como se eu tivesse cometido um sacrilégio. Dentro de mim, uma mistura de alívio e medo. Eu sabia que a partir daquele momento nada seria igual. Eu tinha atravessado a linha invisível que me mantinha prisioneira naquela casa. O silêncio que antes me engolia foi rompido, e o que saíra da minha boca não poderia ser apagado. Ela enlouqueceu? Murmurou uma tia, incapaz de conter o choque. Não, ela finalmente falou, respondeu outro, em voz baixa, quase reverente. Eu continuei em pé, imóvel, sentindo minhas pernas tremerem, mas não cedi. Olhei para cada um deles, um a um, demorando meu olhar mais sobre meu filho. Ele parecia menor naquela cadeira, como se as palavras que eu soltara tivessem arrancado a máscara de homem seguro que ele sempre vestia. Meu peito ardia. Lágrimas ameaçavam transbordar, mas segurei firme. Não queria que pensassem que eu estava frágil. Não naquela noite. O ar ficou mais denso. Ninguém ousava se mover. Até as crianças, que segundos antes riam e batiam os talheres na mesa, agora estavam caladas, os olhinhos arregalados fixos em mim. Você não tinha esse direito? Explodiu minha nora, levantando-se com violência. A cadeira dela arrastou-se pelo chão com um som áspero. Mas, mesmo diante da fúria dela, eu não recuei. Eu apenas repeti, com voz ainda mais firme, aquelas mesmas 7 palavras que tinham atravessado a noite e quebrado meu silêncio. O impacto foi ainda maior. Alguns parentes se levantaram de imediato, como se quisessem sair dali antes que a tempestade desabasse. Outros se inclinaram para a frente, ávidos por presenciar o escândalo que estava prestes a se formar. O que ninguém sabia, e o espectador ainda não entende, é o peso que havia por trás daquelas palavras. Anos de abandono, de humilhação engolida, de olhares frios e frases cruéis. Cada uma daquelas 7 palavras carregava dentro de si toda a dor que eu acumulei em silêncio. Eu sabia que dali em diante minha vida não seria mais a mesma, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha voltado a existir. Dizem que o silêncio é ouro. Para mim, durante muitos anos, ele foi uma prisão. Não foi sempre assim. Quando jovem, eu era falante, sonhadora, cheia de opiniões. Mas a vida, com suas pancadas constantes, foi me ensinando a engolir palavras. Primeiro, para proteger quem eu amava.
Depois, para evitar conflitos. E por fim, porque eu mesma passei a acreditar que minha voz não tinha mais valor. Meu marido morreu cedo e eu tive que criar meu filho praticamente sozinha. Cada prato de comida colocado na mesa foi conquistado à base de noites mal dormidas, costurando para fora, lavando roupas alheias, limpando casas. Eu me orgulhava de nunca ter deixado faltar nada a ele. Quando ele cresceu e formou família, pensei que finalmente colheria os frutos do meu esforço. Ingenuidade minha. Logo percebi que dentro daquela casa que um dia foi meu lar, minha presença se transformara em incômodo. A nora chegou com um sorriso doce, palavras amáveis. Eu me iludi. Bastaram alguns meses para o tom mudar. Pequenas indiretas começaram a surgir. A senhora não acha melhor ficar mais no quarto, dona? Deixe que eu cuido da cozinha. A senhora pode descansar. Descansar? Palavra enfeitada que escondia o desejo de me calar. Meu filho? Ele sempre foi meu porto seguro, mas casado parecia carregar vergonha de mim. Talvez achasse que eu lembrava a todos da pobreza de onde viemos. Muitas vezes, quando eu arriscava uma opinião na mesa, bastava um olhar frio dele para eu engolir as palavras de volta. Mãe, não começa. Essa frase se tornou um punhal repetido tantas vezes que passei a morder a língua antes mesmo de abrir a boca. Eu sabia das fofocas que corriam entre os parentes, que eu era intrometida, antiquada, ultrapassada. Eu fingia não ouvir, mas cada comentário me feria como agulha fina, daquelas que vão perfurando aos poucos até deixar a alma cheia de buracos. O pior era a sensação de invisibilidade. Caminhar pela sala e perceber que ninguém se levantava para me cumprimentar. Falar e notar que ninguém respondia. Sentar à mesa e sentir que meu prato era servido por último, quase como obrigação. Uma vez, em um aniversário, a nora me deu um pedaço de bolo tão pequeno que mal cabia no garfo. Eu sorri, agradeci e me calei. Sempre me calei. Dentro do meu quarto, eu chorava baixinho para não incomodar. Às vezes encostava o ouvido na parede e ouvia as risadas vindo da sala. Risadas que me lembravam de que eu já não fazia parte daquela família como antes. Eu me tornei um fantasma dentro da própria casa. Por que aguentei tanto tempo? Porque acreditava que calar era manter a paz. Eu tinha medo de perder de vez meu filho, medo de que meus netos crescessem me vendo como vilã. Eu dizia a mim mesma, melhor engolir a dor do que criar confusão. E assim fui me anulando pouco a pouco, como vela que queima em silêncio até apagar. Lembro de uma noite em especial. Estava sentada no sofá, olhando a televisão desligada. A casa cheirava a perfume caro, o perfume da nora. Eles riam na cozinha, falando de viagens, planos, coisas das quais eu nunca era convidada a participar. Eu respirei fundo e me perguntei, será que ainda sou necessária aqui? Foi quando percebi que, para eles, eu não era mais mãe, nem sogra, nem avó. Eu era apenas peso. Mesmo assim, continuei calada. Calada quando disseram que eu gastava demais em remédios. Calada quando insinuaram que eu atrapalhava a intimidade do casal. Calada até quando ouvi meu próprio filho dizer que eu deveria dar mais espaço. As palavras se acumulavam dentro de mim como pedras em um saco pesado. Cada humilhação guardada aumentava o peso que eu carregava no coração. E, ainda assim, eu seguia, acreditando que o silêncio me preservaria de algo pior. Mas a verdade é que o silêncio também mata. Mata aos poucos, mata a dignidade, mata o brilho no olhar, mata a esperança de ser ouvida. Eu já não sorria mais. Meus netos, inocentes, me chamavam para brincar, mas eu não tinha forças. A cada risada deles, eu lembrava que talvez um dia aprendessem com os pais a me tratar com o mesmo desprezo. Foi nesse ponto que comecei a perceber. O silêncio não mantinha a paz. Ele apenas alimentava a crueldade. Quanto mais eu aceitava calada, mais eles se sentiam livres para me diminuir. E assim se passaram anos. Anos de dor engolida, de palavras sufocadas, de lágrimas escondidas no travesseiro, até que um dia, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que não adiantava mais calar, que se eu não falasse, morreria sufocada por tudo o que nunca disse. Naquela noite de jantar, quando todos estavam reunidos, eu sabia que não poderia mais recuar. Meu corpo tremia, mas minha alma gritava. E foi então que eu disse, não, ainda não vou revelar. Ainda não agora, porque o peso daquelas 7 palavras precisa ser entendido pouco a pouco. Precisa ser construído com cada ferida que me obrigou a calar, com cada humilhação que suportei. Eu prometo, vou contar como cheguei até aquele jantar,
Vou revelar cada detalhe, cada passo do caminho que me levou a finalmente romper o silêncio. E quando vocês ouvirem minhas 7 palavras, entenderão que não eram apenas frases, eram a minha libertação. Quando fecho os olhos e deixo minha memória voltar ao início, sinto o cheiro da terra molhada depois da chuva. Cresci em uma cidade pequena, cercada por montanhas verdes e ruas de terra batida. Minha juventude não teve luxos, mas teve a simplicidade que moldou meu caráter. O dinheiro era curto, o trabalho duro, mas havia esperança nos meus olhos e um sonho no peito: criar uma família unida, diferente de tantas que eu via se desfazendo ao meu redor. Eu era filha de lavradores. Desde cedo aprendi a acordar com o canto do galo, as mãos ásperas de tanto ajudar na roça, a pele queimada de sol. Enquanto minhas amigas sonhavam em ir para a capital, estudar, vestir roupas bonitas, eu pensava em como poderia dar a meus futuros filhos aquilo que eu mesma não tive. Estabilidade, dignidade, amor. Conheci o pai do meu filho em uma festa da igreja. Ele era simples também, trabalhador, e tinha um sorriso que me dava segurança. Casamos cedo, porque naquela época ninguém esperava demais. Não tínhamos nada além de um quarto alugado e um colchão velho, mas tínhamos a coragem de começar. A maternidade chegou rápido. Quando segurei meu filho pela primeira vez, senti que minha vida tinha encontrado sentido. Ele era pequeno, frágil e ao mesmo tempo carregava todo o meu futuro. Lembro-me de olhar para aqueles olhos fechados e prometer: você nunca vai passar o que eu passei. Eu vou lutar por você. Mas a vida, cruel como é, não demorou a me testar. Meu marido adoeceu e em pouco tempo se foi. Fiquei viúva ainda jovem, com um bebê nos braços e o peso do mundo nas costas. Não tive tempo de chorar o suficiente. Cada lágrima era substituída por uma nova obrigação: leite, fraldas, aluguel, comida. Trabalhei em tudo que aparecia. Lavei roupas para fora, passei noites inteiras costurando para vizinhas, enfrentei a dureza de limpar casas alheias onde muitas vezes mal me ofereciam um copo d'água. Meus braços doíam, minhas costas gritavam, mas eu continuava. Meu filho não podia saber da fome que muitas vezes eu sentia. Preferia dizer que já tinha comido para que ele pudesse ficar com o último pedaço de pão. Houve noites em que o sono me venceu sentada em uma cadeira, com a agulha ainda na mão e a lamparina apagando. Eu acordava assustada, lembrando que o trabalho ainda não tinha terminado. Olhava para o berço improvisado onde meu filho dormia tranquilo, e aquilo bastava para me dar forças. Dividi comida, sim, mais vezes do que posso contar. Um prato de arroz que eu esticava em 3, uma sopa rala que eu fingia estar deliciosa, um ovo que eu batia com farinha para render. A fome nunca bateu na porta dele como bateu na minha quando criança, e era esse o meu orgulho silencioso. Ainda que pouco, sempre tinha algo para colocar na mesa. Nos domingos, quando podia, eu inventava histórias para distraí-lo. Contava fábulas, criava mundos de faz de conta. Queria que ele crescesse acreditando que a vida poderia ser maior do que as paredes estreitas do nosso barraco. Eu sonhava alto por ele, mesmo quando minhas forças estavam no chão. E como sonhei? Sonhei em vê-lo estudar, usar roupas limpas sem precisar se envergonhar. Sonhei em um dia ter uma casinha nossa, sem o medo do aluguel. Sonhei em preparar um jantar de Natal com fartura, onde ninguém precisasse dividir um pedaço de frango em 4. Sonhei que meu filho cresceria sabendo que, apesar das dificuldades, ele tinha uma mãe que jamais desistiu. O tempo passou rápido demais. Mal notei quando ele começou a andar, a falar, a correr. Eu me virava nos 30 para pagar escola, uniforme, material. Muitas vezes deixava de comprar um par de sapatos para mim para garantir que ele não passasse vergonha diante dos colegas. Lembro-me de passar frio no inverno, enrolada em um casaco velho, enquanto ele usava um novo que comprei escondendo as parcelas do crediário. Quando ele entrou no ensino médio, chorei escondida. Era como se cada passo dele fosse também a prova de que meus sacrifícios estavam valendo a pena. Eu o via crescer e acreditava que a vida estava finalmente me recompensando. Ele tinha um brilho nos olhos, falava de futuro, de faculdade. Eu guardava moedas em um pote de vidro, sonhando em ajudá-lo nos estudos. Trabalhei dobrado para isso. Entrei em fábricas, passei horas em pé, mãos calejadas de tanto carregar caixas. O barulho das máquinas ainda ecoa na minha cabeça. Mas ao final do mês, quando recebia meu salário e via o sorriso do meu filho ao comprar um livro novo, eu esquecia da dor nos joelhos. É engraçado como a juventude é capaz de suportar o impossível. Eu me dobrava, me partia em 1000 pedaços, mas acreditava que o amanhã seria melhor. Nunca pensei em mim.
Minhas roupas eram sempre as mesmas, meus desejos ficavam na prateleira mais alta da vida. Eu só queria vê-lo vencer. Sonhei inclusive com o dia em que teríamos uma mesa farta, com familiares reunidos, e eu poderia finalmente descansar, sabendo que tinha cumprido minha missão. Eu via esse futuro como recompensa justa para tanto esforço. Mas os sonhos, muitas vezes, se transformam em pesadelos. O que eu não imaginava é que, ao dar tudo de mim, estaria ensinando meu filho a acreditar que eu não precisava de nada, que o meu silêncio era natural, que meus sacrifícios não eram amor, mas obrigação. Hoje, olhando para trás, vejo a juventude como uma estrada cheia de marcas. Cada calo nas mãos, cada noite sem dormir, cada prato que dividi com lágrimas escondidas. Mas também vejo a força que me fez resistir. Foi naquela juventude de sacrifícios que aprendi a suportar o peso da vida. Só que ninguém me disse que, um dia, esse peso não viria das dificuldades da pobreza, mas das humilhações dentro da própria casa que ajudei a construir. Meus sonhos não morreram, apenas mudaram de forma. Se antes eu sonhava em ser reconhecida, agora sonho em recuperar minha dignidade. E é essa lembrança da juventude, de tudo que fiz e deixei de fazer, que me acompanha até hoje, porque não importa o quanto tentem me calar, eu sei o quanto lutei, sei a mãe que fui, e no fundo do peito, essa é a chama que ainda me mantém de pé. Meu filho era a razão do meu viver. Desde pequeno, ele tinha um coração bondoso, curioso, cheio de vida. Era daqueles meninos que traziam flores do campo para a mãe, que corria até mim com as mãos sujas de terra e os olhos brilhando de alegria. Eu o ensinava a dizer com licença, obrigado, boa noite, e me orgulhava quando as pessoas comentavam: que menino educado você criou, Rosana. Na escola, ele se destacava. Gostava de matemática, tinha facilidade em aprender, mas também adorava inventar histórias. Muitas vezes sentava no meu colo e me contava os sonhos que tinha tido na noite anterior, sempre cheios de aventuras. Eu ouvia encantada, pensando que aquele menino estava destinado a algo grande. Quando adolescente, ainda mantinha a doçura. Me ajudava a carregar as compras, segurava minha mão nas ruas movimentadas, como se quisesse me proteger. Mesmo com pouco dinheiro, fazíamos pequenas celebrações em casa, um bolo simples de cenoura, uma vela improvisada e muitas risadas. Era um companheiro, um amigo. Eu olhava para ele e pensava, valeu a pena cada sacrifício. Mas o tempo, como sempre, mudou tudo. Ele cresceu, entrou na faculdade com muito esforço, parte dele, parte meu. Trabalhou em estágios, correu atrás dos sonhos, eu o aplaudia em cada conquista, vibrava com cada pequena vitória. E foi nesse caminho que ela apareceu. A mulher que viria a se tornar minha nora. No começo, confesso que fiquei encantada. Ela parecia simpática, sorridente, sempre muito atenciosa comigo. Trazia flores quando vinha em casa, perguntava sobre minhas receitas, dizia que admirava minha força como mãe solteira. Eu acreditava em cada palavra. Achava que meu filho tinha tido sorte em encontrar alguém que o completasse. Lembro-me da primeira vez que a vi, de vestido azul, cabelos soltos, olhos atentos. A senhora é tão jovem, parece irmã dele, disse, e eu sorri, boba, sem imaginar que aquele elogio era apenas um disfarce. Com o tempo, depois que o casamento aconteceu, as máscaras começaram a cair. Primeiro foram pequenos gestos. Um olhar impaciente quando eu me oferecia para ajudar na cozinha. Um suspiro forçado quando eu dava opinião sobre a decoração da casa. Uma mudança sutil no tom da voz quando meu filho não estava por perto. Depois vieram as palavras, cuidadosamente escolhidas, mas carregadas de veneno. A senhora já fez muito, agora é nossa vez de cuidar das coisas. Ou então, não se preocupe, dona Rosana, a senhora não entende dessas modernidades. Eu fingia não perceber, engolia o orgulho e sorria, porque ainda acreditava que era melhor manter a paz. Meu filho parecia não notar. Talvez estivesse cego de amor, talvez preferisse ignorar. Eu tentava abrir os olhos dele discretamente, mas cada tentativa resultava em um afastamento maior. Mãe, não começa. Ela é minha esposa. Você precisa respeitar. Respeitar como se eu não tivesse feito isso desde o início. As coisas pioraram quando decidiram comprar a casa. Eu tinha guardado algum dinheiro com muito sacrifício. Era pouco, mas suficiente para dar uma entrada. Quando sugeri ajudar, minha nora agradeceu com um sorriso frio. Melhor não, dona Rosana. Vai que depois a senhora ache que tem direito sobre a casa. E a casa é nossa. Senti meu coração apertar. Meu filho ouviu e nada disse. Apenas desviou o olhar,
como tantas outras vezes. Vieram então os conflitos sobre festas e reuniões de família. No início ainda me convidavam. Eu ajudava a preparar a mesa, fazia minhas receitas antigas, mas pouco a pouco fui sendo colocada de lado. Um aniversário sem convite, uma ceia onde não havia lugar para mim na mesa. Quando perguntava, a resposta era sempre a mesma. Achamos que a senhora ia se cansar, é melhor descansar. Descansar. Palavra que virou sinônimo de exclusão. Eu vi as fotos depois, nas redes sociais, meu filho sorrindo ao lado dela, a família dela em peso, e eu esquecida no meu quarto, olhando para as paredes. Era como se eu tivesse sido apagada da história. O contraste era doloroso. Eu lembrava do menino que segurava minha mão com orgulho, que me chamava de minha heroína, que prometia cuidar de mim quando fosse grande. Agora o homem diante de mim parecia outro, um estranho moldado pelas palavras da esposa, pelas convenções sociais, pelo desejo de agradar a família dela. E eu me tornara a sombra do que fui. Houve um episódio que marcou profundamente essa mudança. Era Natal, e eu preparei um pudim, a sobremesa preferida do meu filho desde criança. Cheguei animada, esperando vê-lo feliz. Quando coloquei o prato sobre a mesa, minha nora riu. Pudim de leite? Ah, querida, isso é coisa do passado. Aqui servimos sobremesas mais refinadas. Todos riram junto. E meu filho? Ele riu também. Riu do pudim que tantas vezes pediu chorando quando pequeno. Naquele instante, senti como se o chão tivesse desaparecido. Era mais do que desprezo por uma sobremesa. Era desprezo pela minha história, pela minha dedicação, pela minha memória. Passei a falar cada vez menos. Meu silêncio, antes escolha, virou hábito. Eu já não me via como parte daquela família, era apenas tolerada. A arrogância da nora crescia a cada dia. Controlava o dinheiro, as decisões da casa, até a maneira como eu devia me vestir. A senhora vai assim? Essas roupas envelhecem. Não gaste com isso, é desperdício. Não comente essas coisas na frente dos outros, pega mal. E meu filho, mais uma vez, calado. Às vezes eu o olhava e buscava nos olhos dele aquele menino que um dia me trouxe flores do campo, mas só encontrava distância. Ele parecia ter enterrado o nosso passado, como se fosse vergonhoso lembrar de onde veio. A casa, que eu ajudei a construir com suor e sacrifício, agora me parecia hostil. Cada canto carregava a lembrança do quanto eu tinha sido empurrada para fora. Eu ainda me agarrava aos netos. Eram a única luz que me restava. Mas até eles começaram a repetir frases que ouviam dos pais. Vovó é esquecida. Vovó não entende nada. Palavras inocentes na boca de crianças, mas afiadas no meu coração. Assim foi se formando o abismo entre quem eu fui e o que me tornei. Do amor incondicional de um filho, passei a carregar a indiferença de um homem moldado por outra pessoa. Da alegria de sonhar com uma família unida, restou o peso de viver entre paredes que já não me acolhiam. E no fundo, eu sabia. Um dia, esse silêncio cobraria o preço. Com o tempo, a casa que um dia imaginei ser meu porto seguro se transformou em um campo de humilhações silenciosas. Não eram apenas grandes ofensas aquelas que rasgam de uma vez, mas pequenas punhaladas diárias, tão constantes que comecei a me acostumar com a dor. Começou com os convites, ou melhor, com a ausência deles. Antes, quando meu filho era mais jovem, não havia festa sem que eu estivesse ao lado dele. Eu preparava a mesa, organizava os pratos e enfeitava com flores simples do quintal. Mas depois que se casou, os convites foram rareando. Aniversários, jantares, almoços de domingo, todos aconteciam sem que ninguém sequer batesse à minha porta. Lembro de uma noite em que ouvi música alta vindo da sala. Risadas, copos tilintando, cheiro de comida boa. Fiquei no quarto, tentando adivinhar quem estava ali. No dia seguinte, vi as fotos nas redes sociais. Meu filho, a nora, amigos, parentes dela, todos sorrindo em volta de um bolo enorme. A legenda dizia: uma noite perfeita em família. Família. E eu? Eu era o quê, afinal? Quando por acaso eu estava presente, me tratavam como se fosse invisível. Minha nora me dava ordens disfarçadas de favores. Dona Rosana, já que está sem fazer nada, poderia pegar mais gelo? Ou, a senhora pode limpar a mesa, por favor? As visitas chegaram. Eu obedecia, calada, com um nó na garganta. Em pouco tempo, deixei de ser a mãe respeitada e virei a empregada da própria casa. Houve um jantar em especial que nunca esqueci. A família dela estava reunida e eu, sem ser consultada, fui incumbida de servir os pratos.
Eu circulava entre os convidados, colocando comida nos pratos, enquanto todos conversavam e riam como se eu fosse invisível. Minha nora, com seu sorriso ensaiado, dizia: "A senhora faz isso tão bem, parece que nasceu para servir." E meu filho, ele apenas ria, achando graça. As palavras dela eram afiadas, mas o silêncio dele doía ainda mais. Certa vez, em uma discussão banal sobre dinheiro, ouvi algo que me destruiu por dentro. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ela disse: "Rodrigo, sua mãe gasta demais. Sempre inventando remédios, contas, pequenas compras. Isso pesa para nós." E ele respondeu, em voz baixa, mas claro o suficiente para que eu ouvisse: "Eu sei. Às vezes penso que ela poderia se mudar para um lugar menor, mais barato." Meu coração parou. Eu, que trabalhei a vida inteira, que economizei cada centavo para dar a ele estudo, que abdiquei de sonhos, agora era considerada um fardo financeiro. Chorei baixinho naquela noite, debruçada sobre o travesseiro, mordendo o lençol para que ninguém ouvisse meus soluços. As humilhações não eram apenas palavras, mas gestos. Uma vez, em uma festa, tentei participar de uma conversa. Contei uma lembrança de quando meu filho era pequeno. Antes que eu terminasse, minha nora interrompeu. "Ah, dona Rosana, já sabemos dessas histórias. Deixe o passado para lá, ninguém quer ouvir." Todos riram, inclusive ele. Eu senti meu rosto corar, minha voz sumir. Levantei da mesa com a desculpa de ir ao banheiro, mas na verdade corri para o quarto e chorei. Outra vez, levei um bolo simples que preparei com carinho. Era aniversário de um dos netos. Quando cheguei, ela olhou para o bolo, sorriu de lado e disse: "Que gracinha, mas já encomendamos sobremesas de verdade. Esse a gente deixa na cozinha para depois." Ninguém provou meu bolo, nem mesmo meu filho. Eu me sentia cada vez mais deslocada. Até as crianças começaram a repetir frases que ouviam dos pais. Um dia, um dos netos disse rindo: "A vovó não sabe usar celular, ela é atrasada." Todos riram junto, e eu sorri também, fingindo não me importar. Mas por dentro, o coração sangrava. Os dias se arrastavam entre pequenos desprezos. Se eu deixava a televisão ligada no noticiário, ela reclamava: "Credo, programa de velho." Se eu me sentava na sala, ela suspirava: "Precisava ocupar logo o melhor sofá?" Se eu oferecia uma opinião sobre qualquer coisa, vinha a resposta: "Melhor não opinar. A senhora não entende disso." E meu filho? Sempre calado, sempre cúmplice. Às vezes até concordava com ela. Era como se tivesse vergonha de mim. Lembro de uma tarde em que precisei ir ao médico. Pedi que ele me acompanhasse, já que o hospital era longe. Ele respondeu: "Não dá, mãe. A gente tem compromisso. Vai sozinha, a senhora sabe se virar." Fui sozinha. Peguei ônibus lotado, esperei horas no corredor frio. Quando voltei, eles estavam no sofá, rindo de um programa de TV, como se nada tivesse acontecido. A cada humilhação, eu sentia meu coração pesar um pouco mais, como se cada lágrima que engolia fosse se acumulando em pedras dentro de mim. Havia noites em que eu me deitava e pensava: será que sou mesmo inútil, como dizem? Será que não sirvo para nada? O silêncio me devorava. O pior era a sensação de não ter para onde ir. A casa era minha também, eu tinha ajudado a pagar. Investido o pouco que tinha. Mas me sentia uma intrusa, como se qualquer dia pudesse ser posta para fora. Houve momentos em que pensei em ir embora. Mas para onde? Eu não tinha outro lar, nem família que pudesse me acolher. Restava-me suportar, engolir o choro, fingir que não doía, até que percebi algo. Quanto mais eu calava, mais eles se sentiam à vontade para me diminuir. O silêncio que eu acreditava manter a paz só fortalecia a arrogância dela e a covardia dele. E assim os dias viraram meses, os meses viraram anos. Um ciclo de pequenas e grandes humilhações que me transformaram em sombra. Eu já não reconhecia a mim mesma. A mulher que um dia enfrentou o mundo para criar um filho agora, vivia como prisioneira do próprio lar. As palavras dela ecoavam na minha mente. Nasceu para servir, inútil, atrasada, e o silêncio dele ecoava ainda mais alto, como se dissesse: ela tem razão, mãe. Fique no seu lugar, meu lugar. Qual era o meu lugar? Cada lágrima que escondi atrás de portas fechadas, cada noite que chorei sem testemunhas, foi acumulando uma força invisível. Uma raiva contida, um grito preso. Eu ainda não sabia, mas tudo isso me levaria àquele jantar, aquele momento em que finalmente rompi o silêncio. Porque por mais que tentassem me reduzir, eu nunca deixei de ser mãe.
Nunca deixei de carregar comigo a chama que me sustentou na juventude. E um dia, essa chama se transformaria em fogo. Eu sempre acreditei que, apesar das humilhações, ainda havia um espaço para mim naquela casa. Pensava, eles vão perceber, é só uma fase ruim. Meu filho ainda vai lembrar quem eu fui para ele. Mas essa esperança começou a se apagar no dia em que ouvi, pela primeira vez, alguém me chamar de estorvo. Não foi dito diretamente a mim, nunca é. Palavras como essas preferem ser lançadas quando acreditam que a gente não está ouvindo. Mas eu ouvi. Era uma noite fria. Eu estava no meu quarto, com a porta entreaberta, quando percebi as vozes vindas da sala. Minha nora falava em tom baixo, mas firme, com aquela segurança de quem sabe que domina a situação. Rodrigo, sua mãe pesa demais pra gente. É remédio, é conta de luz, é comida. Eu já não aguento mais. Meu coração disparou. Meu filho respondeu, hesitante. Ela não tem pra onde ir. E ela retrucou, seca. Esse não é problema nosso. Você precisa pensar no futuro das crianças, na nossa vida. Não podemos ficar presos a ela para sempre. Senti meu peito apertar como se faltasse ar. Aquelas palavras ecoaram em mim como um martelo. Presos a ela, eu, que carreguei meu filho nos braços quando ele ainda não sabia andar. Eu, que dividi o pouco que tinha para que nunca lhe faltasse comida. Agora era vista como um peso, uma corrente que o impedia de viver melhor. A partir daí, comecei a perceber sinais que antes fingia não ver. A conta do mercado passou a ser discutida em voz alta, sempre com insinuações de que eu gastava demais. Um dia, minha nora abriu a geladeira e disse, teatral, olha só, tudo isso porque sua mãe gosta de comprar coisas desnecessárias. Era apenas um pedaço de queijo que eu havia comprado com um pouco da minha aposentadoria. Mas, para ela, era um luxo inaceitável. Meu filho ficava em silêncio. Às vezes, balançava a cabeça em concordância. Cada gesto dele era como uma facada. As conversas atrás da porta se tornaram frequentes. Eu me encolhia na cama, ouvindo meu nome ser repetido com desprezo. Rodrigo, não dá mais. Ela toma espaço, consome recursos, atrapalha a nossa vida. Você precisa resolver isso. E meu filho, que um dia prometeu cuidar de mim, respondia com frases curtas, covardes, vou pensar. Vou ver o que faço. Era como se eu tivesse deixado de ser mãe para virar um problema a ser resolvido. No dia a dia, as agressões eram disfarçadas, mas cruéis. Se eu ligava a TV, ela suspirava alto. O consumo de energia está um absurdo. Se eu colocava uma panela no fogo, ela reclamava. Isso é desperdício, não precisamos de tanta comida. Se eu comprava um remédio, vinha a crítica. A senhora vive doente, isso não pode ser normal. Aos poucos comecei a acreditar que realmente não servia para nada. Passava horas trancada no quarto, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Meus passos pela casa eram leves, quase sem som, para não incomodar. Eu evitava falar, evitava pedir qualquer coisa, mas mesmo meu silêncio parecia ofender. Houve uma noite em que minha nora entrou no quarto sem bater e disse: a senhora fica aí trancada, parece uma alma penada. Isso pesa o ambiente. Saí chorando, envergonhada, como se a culpa fosse minha. O mais doloroso era ver meu filho cada vez mais distante. Se eu tentava conversar, ele respondia rápido, olhando para o celular. Se eu pedia ajuda para carregar sacolas, ele dizia: não dá, mãe. Estou cansado. Eu o olhava e me perguntava: onde está aquele menino que corria ao meu encontro com flores do campo? Onde está o filho que me prometeu que nunca me deixaria sozinha? Comecei a acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, que era apenas uma fase. Dizia a mim mesma: ela está nervosa, ele está sobrecarregado, logo passa. Mas os dias se tornavam semanas, os meses viravam anos, e nada mudava. Pelo contrário, a sensação de ser um estorvo só crescia. Um dos momentos mais cruéis aconteceu em uma festa de família. Eu estava na cozinha ajudando a arrumar os pratos quando ouvi minha nora comentar com uma prima dela: imagine só, ter que viver com sogra dentro de casa é um atraso de vida. A prima riu, ela completou: mas calma, logo isso se resolve. Senti meu rosto queimar. Fingi não ouvir, mas meu coração quase explodiu. Quando voltei à sala, tentei sorrir, mas por dentro eu estava despedaçada. Mesmo meus netos começaram a repetir frases que não entendiam. Um dia, o mais velho disse: papai falou que quando a vovó sair, a gente vai ter mais espaço para brincar. Engoli em seco, abraçando-o sem que ele percebesse minhas lágrimas. Foi nesse momento que percebi:
Eu já não tinha mais lugar naquela casa. Era apenas tolerada, como alguém que ocupa espaço sem ser convidada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar confirmava isso. A casa que um dia sonhei em chamar de lar agora me tratava como intrusa. O quarto onde eu me refugiava parecia encolher a cada dia, e até o som dos meus passos soava como invasão. Naquele silêncio pesado, compreendi uma verdade dolorosa. Eu havia perdido espaço dentro da minha própria casa. A solidão não chega de repente. Ela se infiltra devagar, como uma infiltração silenciosa na parede, que começa com uma pequena mancha, e quando percebemos já tomou conta de tudo. Foi assim comigo. No início, eu ainda acreditava que podia me refugiar nas amizades. Sempre tive vizinhas de longa data, mulheres que, como eu, enfrentaram a dureza da vida. Havia a dona Celina, que me chamava para tomar café no quintal dela, a Lourdes, que sempre batia na minha porta para trocar receitas, e até mesmo o seu Jaime, vizinho de frente, que me cumprimentava todas as manhãs quando ia comprar pão. Mas, pouco a pouco, tudo foi mudando. Primeiro vieram os olhares diferentes. Aquele tipo de olhar que começa no rosto e logo desvia, como se houvesse vergonha em manter contato. Depois, as desculpas. Ah, estou ocupada hoje, Rosana. Quem sabe outro dia? Desculpe, não posso ficar, tenho que buscar meu neto. De repente, as portas que antes estavam sempre abertas começaram a se fechar na minha cara. Não demorou para eu descobrir o motivo. Minha nora era hábil em usar palavras como facas. Ela falava mal de mim para quem quisesse ouvir. Dizia que eu era ingrata, que vivia às custas deles, que inventava doenças para chamar atenção. Eu sabia porque ouvi fragmentos dessas fofocas repetidos pela boca de vizinhos. Coitada da sua nora, deve ser difícil cuidar de uma sogra assim. Meu coração se partia em silêncio. Eu queria gritar a verdade, mas que voz eu tinha? Se dentro da minha própria casa já não me ouviam, quem acreditaria em mim na rua? Os encontros na praça também minguaram. Antes, eu me sentava todas as tardes em um banco de madeira gasto, ao lado de minhas amigas. Ríamos, trocávamos confidências, falávamos das dores do corpo e das lembranças da juventude. Era meu único momento de alívio. Um dia, cheguei no horário de sempre e o banco estava vazio. Pensei que haviam se atrasado. Esperei. O sol desceu, o vento esfriou e ninguém apareceu. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Nada. Na quarta tarde, vi de longe Dona Celina atravessando a praça. Meu coração se iluminou, e eu acenei. Ela hesitou, olhou para os lados e fingiu não me ver. Virou o rosto e foi embora. Fiquei parada, com a mão suspensa no ar, sentindo o mundo despencar dentro de mim. O banco de madeira, que antes era ponto de encontro, tornou-se símbolo do meu abandono. Eu continuava indo lá, mas sozinha. Sentava-me em silêncio, ouvindo o canto distante dos pássaros e o riso de crianças correndo ao redor. As lembranças me esmagavam, as conversas alegres, os conselhos, até as fofocas inocentes. Agora, tudo havia se perdido. Meu filho e minha nora em casa pareciam satisfeitos com esse isolamento. Sem amigos, eu não tinha para quem correr, não tinha testemunhas da vida que levava. Eles me queriam calada, invisível, apagada do mundo. E, de certa forma, conseguiram. Aos poucos, até o telefone parou de tocar. As ligações ocasionais de conhecidos se tornaram raridade. Quando eu atendia, vinha apenas um silêncio constrangido ou desculpas rápidas. Algumas pessoas ainda me olhavam com pena na rua, mas pena é a pior forma de ser lembrada. É como ser reduzida a uma sombra. Eu me vi cercada por paredes, não apenas da casa, mas da vida. Era como se todo o bairro tivesse sido instruído a me evitar. Até o padeiro, que antes me tratava com carinho, passou a entregar o troco sem olhar nos meus olhos. Em noites de insônia, eu ficava pensando em onde havia errado. Teria sido em confiar demais? Em calar quando deveria ter falado? Em acreditar que o amor da minha família seria suficiente para me proteger das crueldades do mundo? Eu já não tinha respostas, apenas a certeza de que estava sozinha. O banco da praça tornou-se meu espelho. Eu me sentava ali e via a vida acontecer à minha volta, mas sem mim. Crianças brincavam, casais passavam de mãos dadas, amigos se reuniam para conversar, e eu, sempre só, como uma peça esquecida de um jogo que continuava sem mim. Naquele banco, chorei inúmeras vezes. Chorava baixinho, escondendo o rosto com as mãos para que ninguém percebesse. Não queria dar a eles minha nora, meu filho, os vizinhos o prazer de me ver derrotada, mas a dor era grande demais para ser contida.
Cada lágrima que escorria me lembrava do peso da solidão. Não era apenas a ausência de companhia, mas a certeza de que eu tinha sido apagada da memória dos que um dia me chamaram de amiga. E ainda assim, parte de mim resistia. Dentro do peito, havia uma chama pequena, quase apagada, que me lembrava de quem eu fui. Eu não era só aquela mulher esquecida no banco da praça. Eu era a mãe que havia dado tudo para criar um filho. Eu era a amiga que tantas vezes ofereceu o ombro. Eu era mais do que eles diziam de mim. Mas, sozinha, era difícil acreditar nisso. Voltei para casa naquela tarde de outono, depois de mais um silêncio no banco vazio. O céu estava laranja e as folhas secas se acumulavam na calçada. Entrei pela porta e ouvi as risadas vindas da sala. Meu filho e minha nora conversavam animados com parentes dela. Nem perceberam minha chegada. Subi para o quarto devagar, com os passos arrastados. Fechei a porta atrás de mim e encostei a testa na madeira. Senti a lágrima quente escorrer pelo rosto e pensei: eles venceram, conseguiram me isolar do mundo. Naquele instante, percebi que o banco vazio não era apenas na praça. O banco vazio estava dentro de mim. A solidão já pesava como pedra no meu peito, mas foi quando a doença bateu à porta que percebi o quanto eu estava realmente sozinha. O corpo, esse companheiro de tantas batalhas, começou a falhar. Primeiro foram tonturas discretas, uma fraqueza nos braços, depois a pressão que subia sem aviso, deixando-me com a vista turva e o coração disparado como se quisesse escapar do peito. No início tentei esconder, não queria dar trabalho. Já bastava a maneira como minha nora me tratava, como se eu fosse peso morto dentro daquela casa. Eu me dizia: é apenas cansaço, vai passar, mas não passava. As noites se tornaram longas, com dores de cabeça que me rasgavam por dentro, e eu, encolhida no quarto escuro, segurava o travesseiro contra o rosto para abafar os gemidos. Um dia, quase desmaiei na cozinha. Segurei a beira da pia para não cair, enquanto o mundo girava. Minha nora entrou naquele instante. Ela me olhou de cima a baixo, ergueu uma sobrancelha e disse, sem nem se aproximar: a senhora devia se cuidar melhor. Nós já temos problemas suficientes. Virou as costas e foi embora. Nem um copo d'água me ofereceu. Meu filho, quando contei, apenas respondeu distraído: deve ser a idade, mãe. Tome seus remédios direito. Eu já tomava. Mas quem se importava? Comecei a evitar falar das dores. Cada vez que mencionava algum sintoma, percebia a irritação no rosto deles, como se minha doença fosse um capricho. Passei a me calar, a fingir que estava bem. Aprendi a sorrir mesmo quando o coração parecia um tambor descompassado. O silêncio, que antes era escolha imposta, agora virou sobrevivência. Eu não queria ouvir mais uma vez que era um peso, então suportava sozinha. Houve uma noite em que acordei com falta de ar. O peito ardia, os braços formigavam. Sentei-me na cama, tremendo, sem saber se era o fim. Pensei em chamar meu filho, mas parei. A voz dentro de mim sussurrou: não incomode, eles vão dizer que é exagero. Fiquei ali, sozinha, rezando em silêncio para que a dor passasse. Depois de alguns minutos eternos, o coração acalmou, mas dentro de mim algo se quebrou. Percebi que naquela casa, se eu morresse, talvez só me encontrassem no dia seguinte. Os dias se tornaram um exercício de fingimento. Eu caminhava devagar para não demonstrar fraqueza. Sorria quando queria chorar. Quando eles estavam por perto, evitava qualquer sinal de dor. Mas quando ficava sozinha, deixava as lágrimas caírem. Chorava em silêncio, encolhida no quarto, lembrando de um tempo em que alguém ainda se importava se eu respirava ou não. Passei a conversar comigo mesma, às vezes em voz baixa, às vezes apenas no pensamento. Recordava minha juventude, os dias de luta, como se quisesse me lembrar de que já fui forte. Dizia a mim mesma: você resistiu a tanta coisa, vai resistir a isso também. Mas a doença não respeita promessas. A pressão subia, o coração falhava, o corpo pedia descanso. Em uma das raras visitas ao médico, ouvi as palavras que tanto temia: a senhora precisa de acompanhamento constante. O coração está fraco. Não pode se estressar nem se sentir sozinha. Sorri para ele, mas dentro de mim a ironia do destino gritou: não pode se sentir sozinha? E o que mais eu sou, além de solidão? Voltei para casa com a receita de novos remédios nas mãos. Ao chegar, tentei contar. Minha nora apenas fez uma careta. Mais gastos, Rodrigo. Sua mãe vive de médico em médico. Isso nunca acaba. Meu filho suspirou, cansado. Está bem, mãe. A gente vê isso depois. Nunca vimos. Eu me virei com um pouco da minha aposentadoria.
Cortava gastos, deixava de comprar comida para comprar remédios, às vezes comia só um pedaço de pão no jantar. Ninguém percebia, ou fingia não perceber. As noites continuaram a ser as mais difíceis. A dor vinha de repente, um aperto no peito, um frio na espinha, a sensação de que a vida escapava. Eu me encolhia na cama, abraçada ao travesseiro, repetindo mentalmente: não chore alto, não grite, não incomode. O silêncio era meu companheiro até na hora de quase morrer. E havia a dor emocional, que era até maior que a física. Doía perceber que eu já não era prioridade, que não havia ninguém ao meu lado para segurar minha mão. Doía lembrar que um dia meu filho se preocupava se eu tinha comido, se eu estava bem. Agora mal levantava os olhos do celular quando eu passava. A doença me tornou ainda mais invisível. Já não me pediam nada, já não me incluíam em conversas. Eu era só um vulto que caminhava pelos corredores. Às vezes escutava a nora dizer: ela está ficando cada vez pior. Precisamos pensar no que fazer. No que fazer? Como se minha vida fosse um problema de logística. O silêncio que escolhi manter para não incomodar virou prisão absoluta. Engoli dores, engoli lágrimas, engoli até o medo de morrer sozinha. Me tornei especialista em disfarces. Quando alguém perguntava, respondia sempre: estou bem. É só cansaço. Mentira, eu estava desmoronando. Mas no fundo, uma chama ainda queimava. Pequena, frágil, mas viva. Eu lembrava das noites em que lutei para criar meu filho, das vezes em que dividi comida para não deixar faltar a ele. Aquela mulher ainda existia dentro de mim, mesmo que a doença tentasse calá-la. E foi essa lembrança que me sustentou, porque eu sabia, no fundo do coração, que chegaria o dia em que o silêncio acabaria. Eu suportava a dor calada, mas também acumulava força. Cada lágrima escondida, cada noite de aflição era mais um tijolo construindo a coragem que um dia transbordaria. E quando esse dia chegasse, não haveria doença nem humilhação capaz de me impedir de falar. Era uma tarde comum de domingo, uma daquelas em que a casa parecia cheia de vozes que não me pertenciam. Eu estava no quarto, dobrando algumas roupas, quando ouvi a campainha tocar. A nora abriu a porta e recebeu 2 casais de amigos do meu filho. As vozes animadas encheram a sala. Risadas, cumprimentos, cheiro de vinho sendo aberto. Decidi me recolher, como sempre fazia. Afinal, já estava acostumada a ser invisível em encontros assim. Mas quando precisei ir à cozinha para buscar um copo d'água, passei pela sala. Foi nesse momento que aconteceu. Minha nora, com um sorriso frio e calculado, apontou para mim diante dos convidados: essa é a sogra. Vive conosco, mas sinceramente só atrapalha. As palavras caíram como uma faca afiada. Eu parei no meio da sala, sem reação. Um silêncio constrangedor pairou por um instante, até que ela completou, rindo. Ela não se adapta, sabe? Fica pelos cantos, como um peso morto. Os convidados riram sem graça, sem saber como reagir. Meu filho, ao lado, apenas forçou um sorriso, como se não fosse com ele. Eu senti o chão sumir. As pernas tremeram. O copo quase escapou das minhas mãos. Foi humilhação pública, descarada, sem pudor. E eu, como sempre, permaneci calada. Engoli em seco, virei o rosto e caminhei de volta para o quarto, tentando não deixar que vissem as lágrimas que já escorriam. Fechei a porta atrás de mim e apoiei a testa na madeira. O coração batia descompassado. Eu tremia dos pés à cabeça, não apenas de tristeza, mas de algo novo. Um fogo diferente queimava dentro de mim. Pela primeira vez, a dor não vinha sozinha. Vinha acompanhada de raiva. Sentei-me na beira da cama e chorei em silêncio. Mas, entre soluços, percebi algo. Não era mais apenas dor. Era indignação. Uma indignação que não cabia mais dentro de mim. As palavras dela ecoavam como marteladas. Peso morto só atrapalha. Eu me lembrei de tudo. Dos anos em que dividi o pouco que tinha para que meu filho estudasse. Dos calos nas mãos, das noites mal dormidas, dos dias em que caminhei quilômetros para levar comida para casa. Lembrei-me dos sonhos que enterrei para que ele tivesse futuro. E agora, depois de tanto, era reduzida a isso? Não, chega. Olhei para minhas mãos, já enrugadas e cansadas, mas que um dia seguraram o mundo para não deixar meu filho cair. Essas mãos não eram de um peso morto. Essas mãos eram de quem sustentou uma vida inteira. Naquela noite, quando todos dormiram, fiquei acordada, deitada no escuro. O teto parecia se aproximar de mim, sufocante. Mas dentro do peito, uma voz começou a gritar: chega de silêncio. Repeti para mim mesma como se fosse oração.
Chega de silêncio, chega de silêncio. Cada lembrança dolorosa voltava como se quisesse reforçar a decisão. O pudim rejeitado, as conversas atrás da porta, o banco vazio na praça, as dores escondidas no quarto, as risadas abafadas que zombavam de mim. Cada detalhe era um tijolo construindo uma muralha dentro de mim. Uma muralha que não ia mais ceder. Passei a noite acordada, pensando em como e quando falar. O medo ainda me rondava, medo de perder de vez meu filho, de ser expulsa, de não ter para onde ir. Mas algo me dizia que, se continuasse calada, eu já estava perdida. E foi então que tomei a decisão. No próximo jantar de família, quando todos estivessem reunidos, eu falaria. Não importava a consequência. Minhas palavras seriam ditas, nem que fosse a última vez que me ouvissem. Passei os dias seguintes em silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era o silêncio de quem prepara uma batalha. Observei cada detalhe. A forma como a nora comandava a casa, a maneira como meu filho baixava a cabeça, o riso debochado dos parentes dela. Tudo era combustível para a coragem que crescia em mim. Na noite anterior ao jantar, quase não consegui dormir. O coração batia rápido, as mãos suavam. Eu me sentia como alguém prestes a subir em um ringue, sabendo que não poderia recuar. Olhei-me no espelho. As rugas contavam minha história. Os olhos cansados mostravam minhas dores. Mas também havia algo novo neles: determinação. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi força refletida de volta para mim. Sentei-me na cama e fechei os olhos. Rezei baixinho. Senhor, dá-me coragem. Não quero vingança. Só quero minha voz de volta. E naquela oração fiz uma promessa íntima. No próximo jantar eu falarei. Não importa o que aconteça, minhas palavras vão ecoar. Eles vão me ouvir. Era como se todo o peso dos anos tivesse se concentrado em um ponto, pronto para explodir. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que talvez ninguém me apoiasse, que talvez ririam de mim como sempre fizeram, mas dessa vez eu não me importaria, porque não se tratava mais deles, e sim de mim. Deitada no escuro, sorri pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro, porque eu sabia que, enfim, estava pronta. O jantar estava marcado para o próximo sábado, e naquele sábado, quando as taças se erguessem e as vozes zombeteiras ecoassem pela sala, eu não seria mais silêncio. Eu seria as 7 palavras que calei por anos. O sábado chegou como um peso nos ombros. Desde cedo, a casa estava em movimento. Cheiro de tempero, louça batendo, passos apressados de um lado para o outro. A mesa foi posta com todo o luxo que minha nora adorava ostentar: toalha nova, taças de cristal alinhadas, talheres brilhando como se fossem símbolos de poder. Eu observava cada detalhe, mas por dentro, nada daquilo me impressionava mais. Passei o dia em silêncio, circulando pela casa como sombra. Evitava atrapalhar, mas meus olhos registravam tudo. O olhar calculista da minha nora conferindo os pratos, o tom de voz impaciente com as crianças, o sorriso ensaiado que usava para receber os convidados. Ela era mestra em disfarces por fora, a esposa perfeita, a anfitriã graciosa. Por dentro, o veneno escondido na ponta da língua. Os parentes começaram a chegar ao entardecer. Risadas altas ecoavam pelo corredor, acompanhadas do som das garrafas sendo abertas. O vinho jorrava, as conversas corriam, mas tudo me soava falso. Eu estava sentada em um canto da sala, calada, como sempre. Ninguém se preocupava em me incluir, mas naquela noite eu não esperava por isso. Eu aguardava o momento certo. A tensão estava em cada gesto. Meu coração batia acelerado, não pelo medo, mas pela expectativa. Eu sabia que minha decisão não tinha volta. Aquela noite seria o divisor de águas. Ou eu continuaria sendo invisível, ou finalmente me fariam ouvir. Durante o jantar, as provocações começaram cedo. Minha nora, enquanto servia a carne, olhou para mim e comentou em tom de deboche: Dona Rosana, cuidado para não exagerar. Na sua idade, digestão não é mais tão boa, né? As pessoas ao redor riram, cúmplices. Eu apenas respirei fundo e baixei os olhos. Logo depois, quando peguei uma fatia de pão, ela soltou: Rodrigo, você reparou como sua mãe come devagar? Parece que está sempre desconectada do resto. Meu filho, em vez de defender, lá apenas deu uma risadinha e murmurou: Deixa, amor, é jeito dela. Essas palavras, esse riso, foram como estalos de chicote. Senti meu rosto queimar, mas não reagi. Ainda não era a hora. As conversas se enchiam de falsidade. Falavam de negócios, de viagens, de planos para o futuro.
Ninguém perguntava nada sobre mim, ninguém lembrava que eu estava sentada à mesma mesa. Eu era o fantasma de sempre. Mas dentro de mim, o silêncio que por anos me sufocou agora pulsava como um grito pronto para explodir. Minha nora, talvez percebendo meu olhar firme, tentou mais uma vez me atingir. Olhou diretamente para mim e disse, com a voz doce que escondia o veneno: "A senhora devia estar grata, dona Rosana. Quantas sogras têm o privilégio de morar na casa do filho sem se preocupar com nada?" Meu filho não só não a corrigiu, como completou: "É, mãe. A gente faz o possível para a senhora viver tranquila." Tranquila. Essa palavra me atravessou como faca. Tranquila, quando eu vivia sufocada de humilhações. Tranquila, quando meus dias eram regados a lágrimas escondidas. Tranquila, quando até meu corpo clamava por socorro e ninguém estendia a mão. Foi nesse instante que senti. O corpo inteiro tremeu, mas não de medo. Era a coragem acumulada pedindo passagem. Coloquei devagar o garfo sobre o prato. As conversas continuaram por alguns segundos até que perceberam meu gesto. Então o silêncio começou a se espalhar como se o ar tivesse ficado mais denso. Levantei-me. Minhas pernas estavam firmes, apesar da emoção que me queimava por dentro. Passei o olhar por cada rosto à mesa. Meu filho, com um copo de vinho na mão. Minha nora, com um sorriso congelado nos lábios. Os parentes, atentos, alguns curiosos, outros ansiosos pelo próximo escândalo. Respirei fundo. O silêncio agora era absoluto. Só o estalar da lareira preenchia o ambiente. Minha boca se abriu devagar e senti o peso dos anos me empurrando para frente. Cada lágrima escondida, cada noite de dor, cada palavra engolida estava ali, condensada naquele instante. E eu falei. Não foram gritos nem acusações descontroladas. Minha voz saiu firme, clara, cortante como faca afiada. Aquelas 7 palavras que calei por tantos anos, que carreguei como pedras dentro do peito, enfim foram libertadas. No segundo seguinte, o ar se quebrou. Taças caíram da mão de alguém, tilintando contra o chão. Vi os olhos arregalados, os rostos imóveis, o espanto coletivo diante do que ouviram. Meu filho empalideceu, a boca aberta sem resposta. Minha nora tentou rir, mas a risada morreu nos lábios. O silêncio que sempre me sufocou agora sufocava eles. E naquele silêncio pesado, eu compreendi. Finalmente tinham me ouvido. Ainda não importava qual seria a consequência, se seria expulsa, se perderia de vez meu filho, se os laços já frágeis se romperiam por completo. O que importava era que eu havia rompido minha prisão. Eu não era mais a sombra que se arrastava pelos cantos. Eu não era mais a mulher invisível, o peso morto, o estorvo. Eu era voz, eu era presença. Eu era a mãe que sustentou aquela casa e que, mesmo tarde, exigia ser respeitada. E, pela primeira vez em muitos anos, senti paz. A sala estava mergulhada em um silêncio denso, pesado como uma cortina de chumbo. O estalar da lareira parecia mais alto do que nunca, e o som das respirações curtas denunciava a tensão. Eu estava de pé, as mãos pousadas sobre a mesa, olhando nos olhos de cada um deles. Durante anos, me acostumei a baixar a cabeça. Naquela noite, não. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. A garganta ardia com o peso de todas as palavras que jamais haviam sido ditas. Mas quando abri a boca, a voz saiu clara, firme, carregada de uma força que eu mesma não sabia mais possuir. Eu não serei mais seu silêncio. 7 palavras. Simples, mas cortantes. 7 palavras que carregavam dentro delas todas as noites de choro abafado, todas as humilhações engolidas, todos os olhares de desprezo que me transformaram em sombra. O impacto foi imediato. Uma taça escorregou da mão de uma das convidadas, quebrando-se em 1000 pedaços no chão. Meu filho, pálido, arregalou os olhos, como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Minha nora congelou, o sorriso forçado ainda colado no rosto, mas os lábios tremiam. As crianças olharam assustadas, sem entender. Os parentes, boquiabertos, se entreolharam em silêncio, como se testemunhassem um terremoto. Eu respirei fundo e repeti, mais devagar, para que cada sílaba penetrasse naquela sala. Eu não serei mais seu silêncio. As lágrimas, que por tanto tempo escondi, vieram aos meus olhos, mas não eram de fraqueza, eram de libertação. Meu filho foi o primeiro a reagir. Levantou-se, a voz trêmula, tentando impor autoridade. Mãe, que cena é essa? Por que falar assim na frente de todos? Olhei para ele com calma, mas firmeza.
Porque se eu falasse sozinha no meu quarto, você continuaria fingindo que não ouve. Ele engoliu em seco. Minha nora tentou recuperar o controle, cruzando os braços, o olhar venenoso. Isso é ridículo. A senhora está estragando o jantar. Sempre a vítima, sempre querendo chamar atenção. Minha voz cortou o ar como navalha. Não. Quem estragou essa família foram as mentiras, as humilhações, o desprezo. Eu calei durante anos, mas não vou calar mais. A cada palavra sentia como se uma corrente fosse rompida, e pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dela. Insegurança. Os parentes começaram a cochichar. Um dos tios pigarreou, incomodado. Uma prima desviou o olhar, constrangida. Era como se o castelo de aparências começasse a ruir ali, diante de todos. Meu filho, nervoso, tentou interromper. Chega, mãe. Vamos conversar depois, em particular. Bati a mão na mesa. O som ecoou como um trovão. Não, o depois nunca chega. O depois sempre vira silêncio. Hoje, aqui, diante de todos, vocês vão me ouvir. As crianças se encolheram no colo da tia. A nora se levantou, o rosto vermelho de raiva. Isso é insuportável. Rodrigo, faça sua mãe parar. Mas meu filho não se moveu. Ele parecia paralisado, dividido entre a esposa e a mãe, mas incapaz de tomar qualquer atitude. Aproveitei o momento e deixei que minha voz transbordasse tudo o que engoli. Vocês me chamaram de peso morto. Me disseram que eu só atrapalhava. Me apagaram de festas, de fotos, de conversas. Até meus netos repetiram palavras de desprezo que ouviram de vocês. Vocês transformaram minha vida em prisão dentro da minha própria casa. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas minha postura era firme. Eu não tremia mais. Minha nora retrucou, tentando rir de nervoso. Está delirando. Ninguém disse isso. Olhei fixamente para ela. Eu ouvi. Atrás das portas, nas conversas sussurradas. Vocês esqueceram que eu ainda tenho ouvidos. Ela se calou. Pela primeira vez, não tinha resposta. A sala ficou imóvel. Os convidados já não sabiam onde enfiar o rosto. E então, inesperadamente, uma das tias murmurou em voz baixa. Ela tem razão. O comentário foi como uma faísca. Outros parentes começaram a concordar com olhares, balançando a cabeça discretamente. Minha nora perdeu o terreno. O sorriso dela desapareceu de vez, substituído por fúria. Meu filho tentou falar novamente, mas a voz dele quebrou. Mãe, por favor. Aproximei-me dele. Coloquei a mão sobre o ombro que eu tantas vezes carreguei no colo. Eu não quero destruir você, meu filho. Eu só quero que se lembre de quem eu sou. Sou a mulher que te criou, que se sacrificou para que você tivesse vida. Não me trate mais como estorvo. Eu não sou seu silêncio. Ele baixou a cabeça, os olhos marejados. Foi a primeira vez, em anos, que percebi rachaduras na muralha de indiferença dele. A mesa de jantar, que sempre foi palco de risos forçados e humilhações escondidas, se transformou em tribunal. Cada olhar julgava, cada gesto pesava. Não havia mais disfarces. Minha nora, vendo que perdia o controle, levantou a voz. Rodrigo, ou você escolhe a sua mãe, ou escolhe a sua família de verdade. A frase ecoou como bomba. Todos ficaram em silêncio. E meu filho, tremendo, olhou para mim e para ela, dividido entre dois mundos. Mas eu já não precisava da resposta dele. A minha decisão já estava tomada. Eu não viveria mais sufocada. Olhei em volta, enxuguei as lágrimas e finalizei com a mesma firmeza com que comecei. Podem me odiar, podem me expulsar, mas nunca mais vão me calar. Um silêncio reverente caiu sobre a sala. Até o fogo da lareira parecia arder em respeito. As 7 palavras tinham cumprido seu destino. Depois daquela noite, nada mais voltou a ser igual. O jantar terminou em silêncio constrangido, pratos intocados, olhares atravessados. Quando subi para o meu quarto, senti o coração acelerado, mas não de medo de alívio. Eu finalmente havia dito. As 7 palavras estavam ditas, e nada poderia apagá-las. Nos dias seguintes, o clima dentro da casa mudou. Minha nora passou a me evitar, como se minha presença fosse uma ameaça constante. O sorriso falso que ela usava diante dos outros desapareceu de vez. Agora, os olhos dela queimavam de raiva quando cruzavam os meus, mas não havia mais insultos, nem provocações. Eu tinha quebrado o pacto de silêncio. Ela sabia que eu não era mais a mesma. Meu filho, por outro lado, parecia perdido. Ele me olhava de longe, como se estivesse descobrindo quem eu era pela primeira vez. Já não havia mais a cumplicidade cega com a esposa. Por dias, ele caminhou pela casa em silêncio, evitando conversas longas, mas os olhos denunciavam a culpa. Às vezes parecia querer se aproximar,
pedir desculpas, mas a covardia ainda o prendia. Não importava. Eu já não esperava nada dele. Eu não precisava mais. Aos poucos, os parentes que presenciaram o confronto começaram a se distanciar. Alguns por vergonha, outros por não quererem se envolver. Mas também houve quem se aproximasse. A tia que havia murmurando, "Ela tem razão", passou a me visitar às escondidas, trazendo pão fresco ou flores do quintal. Pequenos gestos, mas que me mostravam que minha voz tinha alcançado mais do que imaginava. Com o tempo, percebi que eu mesma precisava mudar. Eu não podia mais viver trancada no quarto, nem permitir que o silêncio voltasse a me engolir. Comecei a ocupar os espaços da casa de novo. Fazia café pela manhã e tomava na varanda, sem medo de ser criticada. Plantava algumas flores no quintal, enchia a cozinha com o cheiro de bolo simples. Pequenas atitudes, mas que devolviam a mim mesma a sensação de existir. Um dia, ao colocar uma chaleira no fogo, percebi que estava sorrindo sozinha. Não era felicidade completa, mas era paz. A relação com meus netos também começou a mudar. Eles, ainda pequenos, não entendiam totalmente o que acontecera, mas perceberam que algo havia se transformado. Aos poucos, começaram a me procurar mais. Sentavam-se ao meu lado para ouvir histórias. Pediam que eu fizesse bolos ou contasse sobre quando o pai deles era criança. A inocência deles foi o bálsamo que curei minhas feridas. Houve uma manhã em que um deles entrou correndo no meu quarto, trazendo uma flor arrancada do jardim. Ele colocou a flor em minhas mãos e disse: "Vovó, essa é para você." Chorei. Não pela flor, mas porque naquele gesto simples havia a pureza que faltava nos adultos. Eu me agarrei àquele instante, como quem segura um raio de sol depois de uma longa noite. Com o passar das semanas, meu filho e a nora começaram a se afastar. Primeiro foram pequenas ausências, viagens, compromissos, desculpas. Depois ficaram dias fora. Até que finalmente decidiram se mudar. Não houve um comunicado oficial, nem despedida afetuosa. Apenas arrumaram as coisas e disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa. E pela primeira vez em muito tempo, ela voltou a me pertencer. Não senti tristeza pela partida deles. Senti alívio. O peso que me sufocava foi embora, junto com as malas que desceram as escadas. O silêncio que restou não era de opressão, mas de liberdade. Naquele primeiro domingo sozinha, preparei um chá. Coloquei a mesa no quintal, entre as flores que eu mesma havia cuidado. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja, e o vento suave trazia o perfume das plantas. Sentei-me, servi o chá em uma xícara simples e pela primeira vez em anos senti paz verdadeira. Não era a vida perfeita que eu sonhara. Não tinha mais a ilusão de uma família unida, mas tinha algo ainda mais valioso, minha dignidade. Enquanto observava as flores se movendo com a brisa, pensei em tudo o que havia vivido. As lágrimas escondidas, as humilhações, os olhares de desprezo, os dias de doença em silêncio. Lembrei de cada palavra cruel que engoli para não dar trabalho. Mas agora todas essas memórias não me prendiam mais. Elas eram cicatrizes, marcas dolorosas, sim, mas que também contavam minha resistência. Naquele quintal iluminado pelo entardecer, falei em voz baixa apenas para mim. Não confunda silêncio com fraqueza. Sorri, porque sabia que por muito tempo eles confundiram. Acharam que minha quietude era submissão, que minhas lágrimas escondidas eram rendição. Mas estavam errados. Meu silêncio foi escolha de resistir, de esperar o momento certo. E quando falei, quando soltei as 7 palavras, meu mundo se transformou. 7 palavras foram suficientes para recuperar minha dignidade. Hoje, ainda sinto dor às vezes. A doença continua rondando, o corpo ainda é frágil, mas a alma, essa não se dobra mais. Encontrei força em mim mesma, e isso ninguém pode tirar. De vez em quando, meus netos aparecem para me visitar. O portão se abre e eles entram correndo, trazendo risadas e energia. O quintal se enche de vida, e eu me lembro de que, apesar de tudo, ainda tenho razões para sorrir. Em uma dessas tardes, estávamos sentados juntos, bebendo chá e comendo bolo simples. Um dos pequenos olhou para mim e perguntou: "Vovó, por que você chora e sorri ao mesmo tempo?" Acariciei os cabelos dele e respondi: "Porque às vezes a gente precisa chorar para aprender a sorrir de novo." Eles riram sem entender direito, mas me abraçaram com força. E naquele abraço encontrei tudo o que sempre procurei: amor verdadeiro, sem condições, sem cobranças. A casa nunca mais foi a mesma. E eu também não.